Escrito por Richard Matheson em 1954, o romance Eu Sou a Lenda se tornou uma das obras mais influentes do terror e da ficção científica. E não demorou muito para que o cinema enxergasse no livro um enorme potencial para uma adaptação. Desde então, 3 versões foram produzidas: Mortos que Matam, de 64, estrelado por Vincent Price, A Última Esperança da Terra, de 71, com Charlton Heston, e A Batalha dos Mortos, de 2007, uma produção de baixo orçamento lançada diretamente em home video. Em 97, a Warner Bros. Deu sinal verde para a pré-produção de uma versão comandada pelo diretor Ridley Scott e com Arnold Schwarzenegger no papel principal. Mas após tomar ciência do alto custo das alterações que o diretor queria fazer no roteiro original, o projeto acabou sendo suspenso no ano seguinte. E somente 10 anos depois, o estúdio decidiu investir numa produção de grande orçamento para dar vida a essa história, trazendo de volta o diretor Francis Lawrence, que havia entregado o ótimo Constantine, e com Will Smith no papel principal. Em 2007, chegava aos cinemas a adaptação homônima de Eu Sou a Lenda. Num futuro distópico, o surgimento de um vírus incurável dizimou a população de Nova York, onde o cientista Robert Neville acredita ser o último humano vivo na cidade. Imune à doença, ele passa os dias em busca de outros sobreviventes e lutando diariamente para encontrar uma cura. Mas enquanto tenta manter uma rotina de normalidade em meio ao caos, Robert precisa sobreviver à ameaça constante de letais criaturas infectadas. Eu sou o Tenente-Coronel Robert Neville. Ordeno que você examine de novo. Logo em suas primeiras cenas, o filme deixa claro seu porte de superprodução. As sequências de flashback da fuga em massa na ponte do Brooklyn custou cerca de 5 milhões de dólares, exigindo 6 noites de filmagens. Para liberar o local, a produção precisou da aprovação de 14 agências governamentais dos Estados Unidos. A sequência mobilizou 250 profissionais, mais de 1.000 figurantes, veículos militares, barcos, helicópteros e 160 soldados da Guarda Costeira. A criação da destruição da ponte foi alcançada a partir de uma filmagem verdadeira, onde a ponte real foi removida completamente na pós-produção, para que todos os elementos digitais do desabamento pudessem ser integrados à imagem. Que droga, Fred! Porcaria! O diretor Francis Lawrence insistiu em filmar o máximo possível em locações verdadeiras, para trazer mais realismo ao filme. Quarteirões inteiros da Quinta Avenida foram fechados para retratar uma Manhattan deserta, e membros da produção foram escalados para manter afastada uma multidão de curiosos que acompanhavam de perto as gravações. Mas apesar do imenso trabalho, muitas destas cenas acabaram sendo deletadas do corte final do filme. Nem todas as sequências permitiam o isolamento de mais áreas da cidade, como as cenas que se passam na Times Square. E foi aí que o auxílio da computação gráfica entrou em cena. As cenas filmadas nas ruas e em locações reais exigiram que a equipe de efeitos digitais apagasse todos os sinais de vida, como tráfego, pedestres e luzes. Em seguida, eles adicionaram digitalmente sinais de abandono e degradação, como calçadas rachadas, janelas quebradas e até mesmo o desgaste dos edifícios. Apesar de ser lembrada pelo uso massivo de recursos digitais, a produção também usou muitos efeitos práticos. Para simular o ataque à casa, por exemplo, foram usados canhões de ar e plataformas hidráulicas, que faziam o cenário tremer durante a explosão. 2, 1,
You meant to press Damn! Embora Will Smith estivesse de fato sentado no banco do motorista do Shelby vermelho, a produção utilizou um equipamento chamado Go Mobile, que era acoplado na lateral do veículo para que um dublê especializado atuasse como copiloto, realizando as manobras mais arriscadas. E a escolha do carro é uma referência ao Mustang vermelho que Charlton Heston dirigiu em A Última Esperança da Terra. O quê? Na cena em que Robert avista o manequim do outro lado da ponte, há um instante em que o boneco parece se mexer levemente. E, na verdade, isso não é só impressão. Em algumas cenas, o manequim foi substituído por um mímico, criando a dúvida na mente do público se aquilo realmente havia acontecido. Por favor, isolar pra mim. E também para ilustrar a deterioração mental do protagonista devido ao longo período de isolamento. Vejo vocês lá dentro. Quando a epidemia começou a dizimar todo mundo, ele tinha esposa e filho. Era essa a responsabilidade que o fazia seguir em frente. É concebível que, depois que eles morreram, ele se habitue a sobreviver um dia de cada vez. E ele faz isso de forma automática, embora tenha pensado em se matar muitas vezes. É um ótimo exercício não poder falar, precisar descobrir como se comunicar sem falar. Esse é o objetivo dessa atuação. Isso me deu uma oportunidade incrível de... É quase como no budismo, onde você fica em silêncio por um tempo, e quando você fica em silêncio, você começa a descobrir muitas coisas. Na obra original, as criaturas são retratadas como vampiros. Quando eu era adolescente, eu assisti o Drácula com Bela Lugosi. E me ocorreu que se um vampiro era assustador, um mundo cheio de vampiros seria muito mais assustador. Mas nesta nova versão, elas foram reimaginadas como humanos infectados pelo vírus. Eles nos seguiram. Eita! Eles são os Darkseekers. Eles são Darkseekers, então não são vampiros. No romance original, eles são vampiros. Elemento mais contestado do filme, o design das criaturas foi considerado o maior desafio técnico e criativo da produção. O plano inicial era usar maquiagem de efeitos e próteses, mas os resultados finais não agradaram ao diretor. Então, para dar vida aos infectados, as performances foram uma combinação de animações digitais, com dublês usando trajes de captura de movimento. Em muitos casos, os animadores aprimoravam os movimentos capturados no set para torná-los ainda mais extremos e violentos. O maior objetivo era fazer com que as criaturas digitais parecessem o mais realistas possível e se integrassem perfeitamente ao mesmo plano visual dos atores. Podemos ter efeitos positivos. Cerca de 300 pessoas trabalharam durante 14 meses no desenvolvimento dos infectados. Todos eles foram renderizados digitalmente com modelos em 3D que continham camadas de pele, músculos visíveis e a estrutura óssea, o que lhes dava uma aparência translúcida e bizarra. Para criar os sons assustadores emitidos pelos infectados, a produção trouxe Mike Patton, vocalista da banda Faith No More, e famoso por sua ampla versatilidade vocal. Aparentemente, o pessoal dos efeitos sonoros precisava de vozes de monstros mais humanas. E em vez de usar vozes digitais, sons de animais ou coisas do tipo, queriam que uma pessoa criasse isso de forma mais orgânica. Tá reclamando do quê? Por que não comeu as verduras? A
relação entre Robert e a cadela Sam se tornou o laço emocional do filme. Will Smith ficou tão apegado à pastora alemã que tentou adotá-la ao final das gravações, mas a proposta foi recusada pelo adestrador. Nas cenas mais complexas, como o ataque dos cães infectados, a produção utilizou um dublê vestindo um traje verde para simular os movimentos dos animais que foram criados digitalmente na pós-produção. Um dos pontos mais contestados da produção foi o final oficial exibido nos cinemas, que, segundo consta, não foi uma ideia do diretor Francis Lawrence. No final original, após o ataque dos infectados, Robert se sacrifica para salvar Anna, Ethan e a amostra de sangue que pode ser a cura para o vírus. Ele deu a sua vida para defendê-la. Esta é a sua lenda. Já o final alternativo imaginado pelo diretor seria mais fiel ao romance de Richard Matheson, no qual o protagonista percebe que os infectados não são apenas monstros irracionais, mas sim uma nova sociedade em formação, que se adaptou ao vírus e evoluiu, mostrando que eles são o futuro da raça humana. Em vez de morrer como um mártir, Robert liberta a companheira do líder dos infectados e entende que ele próprio havia se tornado a verdadeira ameaça. Me desculpe. E isso foi referenciado em diversos trechos do filme, por meio da simbologia das borboletas. Mamãe, olha, uma borboleta. Querida, chega! Então, é como... Que significam renascimento e evolução. Mas esse final não foi aprovado pelo público em sessões de teste de exibição, o que causou a controversa alteração. E que também muda o significado do título Eu Sou a Lenda. Com um orçamento de 150 milhões de dólares, Eu Sou a Lenda arrecadou mais de 585 milhões mundialmente, garantindo seu lugar como um dos maiores sucessos de bilheteria em seu ano de lançamento. Apesar das críticas divididas em relação ao final que foi exibido nos cinemas e ao uso de computação gráfica que não envelheceu tão bem, a performance de Will Smith e a ambientação de uma Nova York pós-apocalíptica foram muito elogiadas pelo público, e até hoje circulam rumores de uma continuação que supostamente traria Michael B. Jordan em seu elenco e daria sequência aos eventos ocorridos no final alternativo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!